Olá pessoal, professor Nilson Teixeira, e agora nós vamos começar um tutorial aqui com a nossa Presonus Studio Live 24.4.2. Bom, ela é uma mesa muito simples, né, não tem muita complicação, e eu vou direto ao assunto, direto ao ponto. Aqui atrás ela tem as entradas de microfones, as entradas de instrumentos, entradas, saídas também, auxiliares, tudo conectado aqui atrás, ok? Então cada canal correspondente está conectado ali e você pode ver. Bom, vamos explicar aqui o início da mesa aqui. Esses fades grandes aqui, principais, eles são os fades, né, do que saem aqui pelo principal. Aqui é o main, que é o principal. Então esse, quando você aumenta as caixas da frente. Ele está aqui todo para baixo, porque o som vai sair para frente, não é interessante, eu só estou usando o som para gravar aqui o tutorial. Mas esse aqui é o que a gente empurra o som para frente. Normalmente, esse fade precisa estar aqui em torno de 0 dB. Esse é o ideal. Aqui é o 0 dB, ok? Então, ele normalmente fica aqui, certo? Bom, a gente vai deixar ele quietinho aqui porque não tem necessidade de mandar o som para frente. Uma outra coisa, aqui, esse único canal que não está mudo, aqui o botãozinho vermelho é o botão de mudo. Você muta o canal. Se ele tiver com algum som que você queira mutar, está dando uma microfonia, você quer mutar ele, você corta, né? Não está usando, você corta, você aperta ele. Se ele estiver aceso, é que ele está acionado. Se ele estiver apagado, é que ele está desligado, certo? Então esse do número 4 aqui, ele está desligado porque é onde está entrando o microfone. Mostrar o microfone. O microfone, certo? Se eu cortar se eu der um mute aqui, vocês ficaram sem som porque eu mutei aqui, certo? Então, toda vez que você estiver usando, estiver numa apresentação e não está usando, né, você pode mutar, sempre ficando atento. Se alguém pegar um instrumento, se alguém pegar um microfone, for lá para falar qualquer coisa ou para cantar, em desmutar a pessoa que está na mesa, precisa ter bastante atenção no palco ou no altar, no caso seja na igreja, para ver quem é que vai cantar, quem é que está pegando o microfone, porque às vezes a pessoa está no microfone lá fazendo sinal e o camarada da mesa está distraído olhando para outra coisa. Então, principalmente na hora de mudança no palco ou mudança no altar, a pessoa que está na mesa precisa estar olhando para o altar. De repente, o pastor foi orar pelas crianças, é uma coisa de mudança. Pode ser que alguém pegue um outro microfone, de repente é um momento de oração. Pode ser que alguém comece a tocar outro instrumento. Então, nesses momentos, tem que ter maior atenção e olhar para o altar para ver o que está acontecendo. Alguém caminhou para subir lá. Tem que olhar para ver o que vai acontecer. Essa pessoa vai pegar um instrumento, vai pegar um cabo, onde que ela vai mexer? Então, a pessoa da mesa precisa estar bem bem atenta a isso. Não pode dormir, porque senão é disso que acontece. As microfonias, a pessoa fazendo sinal lá e ninguém ouve, ninguém vê, né? Falando no microfone, ninguém vê, porque a pessoa da mesa está desatenta. Então vamos lá. Então aqui é o volume geral. Esse volume, ele é o que vai para as caixas da frente, ok? Então, aqui você, no caso, se você estiver usando aqui um microfone, aí eu estou usando aqui também um violão, né? Eu desmuto, aumento, sempre aumentando devagar, certo? Gradativamente, porque você não sabe, né? Você tem que ir sentindo o som devagar. Quando alguém pede, olha aqui a voz aqui do pastor, a voz de quem está falando está muito baixa. Então você vai e sobe devagar. Porque tem gente que normalmente está muito baixo, ele vai assim. Não, não é assim que você faz. Você não dá um toquezão rápido para frente, não. Você vai devagar, sentindo. Conforme vai aumentando, você, ok, sentiu, chegou num ponto bom, parou. Certo?
sempre lembrando, tem que estar desmutado. Se tiver mutado, você vai aumentar para lá e para cá, para lá e para cá, e nada vai acontecer porque está mudo. Então você tem que prestar atenção nesse botão. Então, aqui na nossa mesa a gente colocou uma fita aqui para escrever algumas coisas que a gente tem. Aqui tem os playbacks, que é geralmente quando toca o computador, a música que vem do computador, alguém está tocando. Então a gente desmuta aqui. Se você reparou, eu mutei e desmutei, e foram os dois botões de uma vez, ó. Por que acontece isso? Porque aqui, como eu estou usando estéreo, dois canais, porque quando vem do computador, ou vem de um CD player, ou de um DVD player, o som que vem, ele vem estéreo. São dois canais, certo? Então, como eles são dois canais, o que eu faço? Eu coloco dois canais para tocar esse computador ou esse DVD player, ok? Então, como é que se faz isso? Como é que eu faço para eles funcionarem juntos assim? O multi funcionar junto, né? O select funciona junto. Como é que eu faço isso? O solo funciona junto. Como é que eu faço isso? É muito simples, vou explicar para vocês. Aqui na parte de cima, a gente tem esses botões aqui que eu vou explicar cada botão desse aqui. O primeiro é esse aqui, Link Estéreo. É justamente esse botão que faz isso. Se eu solto ele, olha só, mudou. Agora ficou solto, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Poxa, eu quero colocar estéreo. Puxei aqui, ó, o botão, esse botão é o botão de pan, de panorâmico. Né? Se eu colocar aqui no 1 e colocar ele todo para cá, ele vai todo para o lado L. Se eu colocar no 1 e puxar ele todo para cá, ele vai todo para o lado R. Ok? Então, o que eu faço? Puxei aquele todo para o lado L e fui no 2 e puxei ele todo para o lado R, porque aí eu fico de um lado e do outro, dos dois lados, certo? Fico dos dois lados aproveitando. E aí, como eu já tenho esses dois canais aqui que eu sei que eu vou usar para o computador, para saída e tal, eu venho selecionando um ou outro, tanto faz, eu venho e aperto link estéreo. E aí os dois ficam aqui selecionados, ficam linkados. Eu posso mutar, eu posso desmutar, posso aumentar, enfim. Essa mesa não tem fade motorizado. Então, o que isso quer dizer? Você tem que mexer no fade, né? Você não tem como apertar e ele ficar motorizado. Não, ele não mexe sozinho. Ele só mexe com você mexendo aqui, ok? Então, deixa mudo aqui. Só aqui eu já expliquei muitas funções. Né? As funções dos fades principais, a função do botão de mudo. Aqui eu apertei o solo, né? Esse botão de solo é para você solar o instrumento, ou seja, quando você apertar esse botão, somente esse instrumento vai tocar. Você está solando. Principalmente se você está apertando aqui o retorno, você está com o fone aqui, você quer ouvir uma voz, né? Então você vai apertar aqui no PFL, você vai mandar essa voz para o fone de ouvido que está conectado aqui na entrada aqui, e você vai ouvir uma única voz. Por quê? Está tendo algum problema na voz e você quer saber, ou no instrumento, e você sola, é o botão de solo, ok? Para você ouvir individualmente. Bom, vamos seguir. Vamos seguir. Bem, agora, além desses fades, a gente tem outras seções aqui. Tem essa seção aqui, como eu já falei, que você tem o botão de link, onde você linka um canal com o outro, certo? A gente pode fazer isso com cada grupo de canais. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 7 e 9. Isso pode ser utilizado tanto para uma entrada de um computador, né, ou de um DVD, ou de um CD, para jogar o áudio aqui, ou também para instrumentos, como por exemplo um teclado. Você vai usar um teclado estéreo, né, aqui a gente usa o teclado no 13 e 14. Então, se você for usar aqui estéreo, eu aperto o link, ó, já fica os dois. Quando eu desmuto, muto, tá entendendo? Certo? Então, se eu quiser eles linkados, é muito simples. 13 e 14 vai ser utilizado assim, ok?
temos outras coisas. O botão Copy, Load e Save. Para que serve isso? Primeiro, eu fiz uma equalização aqui. Vamos, por exemplo, usar aqui um exemplo. Vou usar um canal que está vazio. Vou pegar aqui o canal 18, certo? Eu fiz essa equalização aqui no canal 18. Eu vou explicar depois aqui esse equalizador, mas vou fazer uma equalização qualquer aqui, uma compressão qualquer, só para exemplificar esse botão de Copy, Load e Save, ok? Então, fiz aqui a equalização qualquer, a compressão qualquer, a configuração do meu Fat Channel. O Fat Channel, depois eu vou explicar o conceito de Fat Channel, que é quando você usa gate, compressor, equalizador, tudo dentro de um canal, porque cada canal desse, né, 1, 2, 3, até o 24, ele pode receber uma configuração dessa cheia, né, de equalização, compressão e gate e assim por diante, certo? Então aqui peguei o canal 18. Aí vamos supor que eu já mexi aqui, configurei, tal, e beleza, acertei aqui o que eu queria. Eu posso copiar tudo isso que eu fiz no canal 18, certo? Eu posso copiar isso que eu fiz e, como se fosse um colar, né? Copiar e colar. E carregar, porque load é carregar, em outro canal qualquer. Então vamos lá. Eu copio 18, apertei o copy, tudo começou a piscar, certo? Com exceção do 18, que lógico, é o que eu estou copiando. Então todos os outros selects da mesa, se você for ver, eles começam a piscar. Tanto aqui de cima, todos eles começam a piscar. Eu copiei esses dados do Fat Channel do 18 e vou colar ele no 19, por exemplo. Então aperta aqui, ó, Select 19, o 19 parou de piscar. E aí o Load começou a piscar. E aí eu aperto o Load, tum, e todas as configurações, olha só, tanto eu aperto um, aperto o outro, não muda, porque eu copiei todas as configurações do 18 no 19. Para que isso serve? O que isso me adianta? Muita coisa. Se você tiver 10 microfones, todos iguais, por exemplo, para um vocal, e você precisa acertar esses microfones rápidos, né? Rapidamente. Você não é um microfone que você tem que ter de um cantor específico, mas vocal. Você tem assim os tenores, os contraltos, os sopranos, todos para você fazer. Você não vai ficar perdendo tempo. O que você faz? Você simplesmente vai lá, faz uma configuração de um microfone, copia, seleciona todos os outros e carrega, certo? E aí resolvido. Você faz vários de uma única vez, sem precisar ficar fazendo um por um, cada canal, cada canal. O que acontece? Se você tiver que fazer um ajuste ou outro, é um ajuste ou outro, mas você já parte de toda essa equalização, compressão que você já fez. E muitas vezes você não precisa fazer mais nada, isso salva você na hora. Às vezes, perdeu a configuração, seja por alguma razão, ou enfim, ou tem que fazer a coisa rápida. Esse é um meio rápido de fazer essa configuração, certo? Então você tem aqui. Aí o save é a mesma coisa. Se eu quero salvar, eu aperto Save, venho aqui, ó, coloco um nome, né? Eu vou botar aqui o nome Mic. Tá? Estou aqui girando aqui e selecionando as letras. Mic. Pronto. Mic 1. Aqui depois vai ter a numeração aqui, ó. Não sei se você consegue ver na tela, mas com o knob aqui desse aqui eu consigo selecionar as letras. E aí eu já coloquei aqui na memória 1, P1, memória P1 de preset. Eu estou salvando essa equalização e para terminar a função de salvamento aqui, o que eu faço? Eu aperto Tab e ele vai
aumentar para dar espaço. Botei aqui 1. Mic 1. Dei o espaço, cheguei aqui no número. Pronto. Certo? E Store. E já salvou. Então, quando eu quiser usar essa equalização, se eu não quiser pegar aqui direto do canal, isso já está salvo dentro da mesa, essa equalização do microfone 1. Depois também a gente pode utilizar essa configuração através do computador, porque essa mesa pode ser totalmente controlada pelo computador também, e essa configuração já vai aparecer lá no computador quando ela estiver conectada ao computador, certo? Bom, então aqui você já entendeu como você adiciona o Fat Channel, ou seja, as configurações de equalização, compressão, ao canal. Agora vamos lá para isso aqui, ok? Vamos falar aqui do próprio Fat Channel. Bom, aqui a gente tem a parte primeira. Eu vou me deter mais, eu vou falar, mas vou me deter mais no que é mais usado a princípio. A gente tem o gate aqui. O que é o gate? Gate é uma palavra que em inglês significa portão, né? Então o gate é um equipamento, e nesse caso aqui é uma seção da mesa, onde você utiliza para abrir e fechar, permitindo a passagem do som ou não permitindo a passagem do som. Para que serve isso? Por exemplo, você vai gravar uma bateria, ou ele vai tocar, a bateria vai tocar, está no canal da bateria, vamos aqui, o bumbo, está no canal do bumbo. Só que eu estou reparando que quando ele toca o bumbo, está vazando muito os demais sons, está vazando muito a ambiência, está vazando muito o som da caixa, enfim, qualquer outro som. Então eu vou utilizar o gate para permitir apenas que passe o som do bumbo, que é o som mais forte, que está direto no microfone. Quando o baterista toca o bumbo, pum, esse som, o gate se abre. Segundo as configurações que eu faço aqui, o gate se abre. Quando termina o som do bumbo, aí eu determino se vai ser mais curto, se vai ser mais longo. Segundo esses controles aqui, eu faço isso. Depois eu faço um vídeo só falando de gate. Então, eu permito o som do bumbo passar, e o que vem depois, que vem mais baixo, não vai passar. E com isso eu consigo dar uma limpada no som da bateria. Não apenas no bumbo, mas na caixa, nos tons, enfim. Então, isso é muito importante, né? Pode ser usado o gate no baixo também. Tem alguns efeitos que o gate pode ser usado em outros instrumentos, mas enfim, basicamente é isso. Depois a gente gasta só falando de gate. Aqui a questão é o compressor. O compressor... uma outra coisa sobre gate. Não use para voz, não use para teclado, né? Aprenda a usar o gate, por quê? Porque se você clicar aqui, o gate, está arriscado a pessoa ficar falando, ué, o som não sai, você está mexendo em tudo na mesa e não sabe por que o som não está saindo. Por que o som não está saindo? É porque está ligado o gate. Então, o microfone de voz, não use gate. Né? Não tem necessidade, a não ser que seja um caso muito especial e que você saiba usar o gate. Ok? Então, deixa o gate quieto aqui. Vamos para o compressor. Compressor. Para que serve o compressor? Normalmente, o compressor ele é um processador de dinâmica. Né? O que é dinâmica? Quando você fala no microfone, tem partes que você fala mais altas, partes que você fala mais baixas. O instrumento também. Nota que você toca mais baixa, nota que você toca mais alta. Né? E essa dinâmica é importante na música. Né? A música clássica, então, tem dinâmica, muita dinâmica. Partes muito, o pianíssimo, né? O forte, fortíssimo. E tem as suas partes de dinâmica. Mas, normalmente, na música moderna, essa dinâmica não acontece muito assim. E é muito natural usar as músicas bastante comprimidas. O que é isso? Diminuindo essa dinâmica. Quando você vai fazer um show, instrumentos como bateria, baixo, voz, as vozes precisam
do compressor para que elas possam sobressair, para que elas possam ter um certo equilíbrio. Então, com o compressor eu gero esse equilíbrio de uma certa forma, ok? Mas é algo também, vou fazer um vídeo só sobre compressor para explicar como que a gente utiliza o compressor. O compressor é aqui. Então, nessa mesa nós já temos gate, temos compressor, temos o limiter. O que é limiter? O limiter é aquilo que vai garantir que o seu som não ultrapasse o 0 dB. Porque muitas vezes você pode permitir, se ele estiver desligado aqui, né, o baterista tocou lá na caixa, pá, e a caixa está muito alta e pum, estourou e está rachando. Então o limiter, ele vai estabelecer um limite, né, um limite para o áudio ali em 0 dB, ou em -2, ou em -4, aonde você quiser, for conveniente, né, para você usar. É muito bom para retornos, principalmente retornos de ouvido, né, o in-ear. Por quê? Para que você não queime o tímpano do músico lá, de quem está usando o retorno. Então o limiter ele vai segurar, muitas vezes, o som de extrapolar o que não deveria. E aqui nós temos a parte de equalização. Equalização, temos as bandas de frequências graves, meio grave, meio médio, e o meio agudo e meio e agudo, né? O que é isso? Cada faixa de frequência dessa, ela vem com as frequências que ela atinge, o ganho, né, ou a redução, da frequência e também a largura das bandas de frequência. Também depois eu faço um vídeo só falando de equalização, porque senão vai ficar muito comprido e a gente tem que se dividir por sessões, certo? Então, esse equalizador. Se tiver um instrumento ou uma voz com carência de agudo, de inteligibilidade, enfim, você vai estar equalizando. Isso aí é um assunto à parte, certo? Bom, vamos lá para a seção de cima. Aqui é a seção dos auxiliares. Essa mesa tem 10 auxiliares que são utilizados como os retornos, né, os monitores, as caixas que ficam lá no palco, no altar, tem é daqui que sai, certo? Você pode usar ele estéreo, por exemplo, eu quero um retorno lá, mas eu quero tudo em estéreo. Lógico que se você utilizar eles em estéreo, você vai reduzir de 10 auxiliares para 5 auxiliares, porque você tem que usar, se 2 vai ser 1, depois 3, 4, 5, né? 4 e 5. Então, se você utilizar mono, você vai utilizar 10 auxiliares. Você pode botar até 10 retornos diferentes para 10 indivíduos diferentes no altar ou no palco. E aí você pode, enfim, para apresentação assim ao vivo, não tem muito isso de colocar estéreo, né? Para gravação no estúdio é conveniente, para que o cantor sinta, né, o playback, sinta os instrumentos, ou o músico também, é legal usar em estéreo. Mas no altar assim não tem muita necessidade. Pode ser que alguém exija, enfim, aí é questão do músico, é a questão do cantor. Bom, então aqui esse auxiliar é responsável pelo retorno que está na saída 1, certo? O auxiliar 1 é o retorno que está conectado na auxiliar 1. É o que está no teclado. O que está no teclado é as caixas de retorno que estão no teclado, são auxiliar 1. Aqui eu tenho o volume, certo? Quando eu aumento esse volume, a gente geralmente eu uso no meio aqui, certo? Aqui a gente tem as mesmas coisas que tem no canal aqui. A gente tem um select, certo? E quando eu seleciono aqui, eu mexo também no gate, na compressão, no limiter, no equalizador, referente a esse retorno, a esse auxiliar, certo? Então, tudo que mexe aqui é referente a esse retorno 1. Eu posso solar ele também,
ouvir só ele, tirar o solo, enfim. Bom, eu vou ensinar o botão Mix, depois eu falo do post, isso aqui eu falo depois, não vou falar com isso agora não tem necessidade de falar dele agora. Vou falar do Mix. Esse botão Control ou Mix, ele tem uma função. Qual é a função dele? A função dele é quando você aperta uma vez, você vê os retornos ou quais instrumentos estão saindo no retorno. Então, por exemplo, eu tenho aqui o microfone que eu estou falando, que é o 4. Estou mandando ele para o retorno 1 e estou aumentando. Se a pessoa lá falar assim, ah, não estou ouvindo, você aumenta um pouquinho. Vai sempre de pouquinho em pouquinho. Né? Não faz lá em cima rápido, não, vai sempre de pouquinho. Então aqui eu estou mandando o microfone 4, que eu estou falando, para o retorno 1. E eu estou vendo porque está selecionado aqui, certo? Se eu tirar, apertar mais uma vez, já muda a função. Então o que eu faço? Uma única vez, e se eu apertar de novo ele desliga. Então uma vez, seleciono o retorno. Aumento e abaixo o volume, dependendo do que a pessoa quiser. Ok? Mesma coisa. Ah, o retorno 2. O retorno 2 está no microfone do meio, principal. Eu aperto aqui, ó, coloquei aqui, vejo se está o volume aberto. O volume está aberto, é no meio. E aí eu quero abaixar todos esses, não quero nada aqui, quero só... Eu quero o meu microfone um pouco mais alto, quero um pouco do microfone que está no teclado, quero também um pouco de violão, quero baixo, quero um pouco de bumbo, eu quero um pouco de caixa, eu quero um pouco do outro microfone aqui no 3, enfim, eu quero um pouco de tudo isso. Eu vou colocando. À medida que a pessoa que está lá ouvindo, tá bom, o volume tá bom, ih, ficou alto demais, abaixa um pouco, ih, ficou muito baixo, aumenta um pouco. Enfim, você vai vendo e você aumenta e abaixa através desses knobs aqui, desses botões aqui, você aumenta e você abaixa, eles servem para isso, ok? Então, primeiro eu clico uma vez, se eu clicar uma vez, ele aparece. Se eu clicar duas, mudou a função, depois eu explico essa função. Agora eu não preciso explicar não. Mas se eu apertei de novo, voltou aos controles da equalização. Certo? Então aqui a gente tem os auxiliares. Isso são para os 10 auxiliares. Se você tiver coisas conectadas, monitores saindo, retornos saindo nos 10 auxiliares, você vai fazer isso em cada um dos auxiliares. Ok? Aqui a gente usa, por exemplo, o auxiliar 3 para bateria. E aí o baterista quer ouvir o teclado, ele quer ouvir o baixo, ele quer ouvir a voz principal, o outro microfone, a voz do teclado, o microfone que está no teclado, enfim. E você vai acrescentando para ele aquilo que ele for pedindo, aquilo que ele quiser ouvir mais ou ouvir menos, certo? Então, explicado aqui os auxiliares, como eles funcionam. Bom, aqui a gente tem dois auxiliares, fora os 10, esses são auxiliares de efeito. Então, por exemplo, esse microfone, ele está ligado da seguinte forma. Como é que eu estou gravando esse vídeo? Tudo isso que está aqui, tocando aqui, que agora não está, porque só está tocando o microfone, mas tudo quando toca aqui é mandado para esses dois subgrupos aqui. Esses dois subgrupos. Por quê? Mandado para cá. De que forma? Olha só, quando eu seleciono aqui, vou ver o que está aqui. Eu falei desses canais, desses botões aqui, do link, do copy, do load, do save, mas não falei desses aqui. Esses aqui são os subgrupos. Eu estou mandando para um grupo de canais. Eu estou criando um grupo de canais. Então, eu criei aqui estéreo o sub 1, sub 2, aqui no sub 1 e sub 2, criei aqui. E selecionei eles. Poderia selecionar o 3, o 4 também para mandar, mas não tem nada para mandar para lá, não precisa. Só selecionei o 1 e o 2. E também o principal. Porque se eu tirar esse principal,
o microfone 4 não vai sair nas caixas da frente. Então ele precisa estar aqui no main para ele estar saindo nas caixas da frente. Ele precisa continuar no principal, entendeu? Então ele precisa continuar no principal. Então por isso ele está saindo e está entrando no computador através da captura da placa de áudio, né? Placa de áudio, está entrando o som no computador, certo? Então é isso que está acontecendo. O áudio está entrando aqui, está passando pelos subgrupos. Bom, aí o que eu fiz? Eu coloquei um reverb, eu posso usar tanto o FXA ou FXB para colocar reverb, delay, o efeito que eu quiser colocar. Eu coloquei um reverb aqui no FXB. E quando está cantando, né, a pessoa está cantando, você pode usar um reverb, você pode botar no instrumento, enfim. Quando vai falar, normalmente é melhor um microfone seco, sem reverb, porque pode confundir, ficar muito reverb, muita coisa, muito estranho. Né? Você pode até usar uma ambiência, mas tem que usar com cuidado, nada que afete drasticamente o microfone. Bom, então como é que faz? Você não está ouvindo efeito nenhum. Você não está ouvindo efeito nenhum porque está mudo aqui, está zerado o microfone. Mas se eu abrir o microfone, você vai começar a ouvir um reverb na minha voz. Você vai começar a ouvir. Eu espero que você esteja ouvindo porque está aqui ligado. Ó. Apertei o mix, está aberto o reverb no 4. Se eu aumentar muito, ó, você vai ouvir muito barulho de reverb, muita coisa doida. Vou abaixar aqui, certo? E aí, assim, eu uso reverb, deve estar alto, cheio de reverb isso aí. Se eu seco, acabou o reverb, ok? Então, da mesma forma que eu uso esses auxiliares, eu uso do reverb também. Eu aperto o mix e o mix vai me dar a condição de acrescentar o instrumento que eu quiser ou o microfone que eu quiser ao reverb. Eu quero colocar nesse microfone 3 também reverb. Aumento aqui e vejo a quantidade. Eu não quero, não. Tira o reverb do microfone. Eu vou e tiro. Ok? Então é aqui. Eu quero tirar o reverb de todo mundo. Não tira o reverb. É só abaixar aqui. Abaixou aqui, sumiu o reverb de todo mundo. Ok? Bom, são essas coisas básicas. Deixa eu falar uma outra coisa que eu esqueci de falar, não vou esquecer. Essa parte aqui em cima. O que isso significa? O que são esses botões aqui que tem esse desenhozinho diferente? Quando você está conectado a um computador, né, você pode usar os 24 canais para capturar áudio. Por exemplo, numa gravação ao vivo, você quer gravar os 24 canais, vai entrar 24 canais aqui e vai ser gravado num computador, certo? Esse botão, na verdade, quando eles estão acionados, eles funcionam como a volta do computador. Então, se eu quero ouvir o que está no computador, eu preciso acionar esses botões. Tudo que está gravado no computador, em multicanais, vai retornar através dos canais, através desses botões. É por isso que o 1 e 2 estão apertados aqui. Porque, estando apertados, são os canais que eu uso para tocar qualquer áudio lá no computador que venha para cá, ele vem pelo 1 e 2. Por isso que eles estão acionados aqui, eles estão acesos, certo? Se eu apagar, não vai vir áudio do computador para cá. Eu tenho que estar com eles apertados, ok? Aqui em cima a gente tem o botão de 48 volts. Esse botão serve quando você usa um microfone que precisa de alimentação extra, um microfone condensador. Geralmente os microfones condensadores precisam de alimentação extra, então você manda através desse botão. É bom porque é individual, então você pode mandar exatamente para o microfone que você quer. Tem algumas mesas que não tem um botão individual, só tem um botão geral, que você aperta lá e aí todos os microfones ficam com alimentação extra. Isso não é muito legal, porque pode ser que o microfone não se dê muito bem com isso, um microfone que não precisa, e você pode até queimar o microfone com isso. Então, a melhor coisa é que você tenha isso aqui individual e
aqui você tem individual. Então, se precisar, no nosso caso, nós não estamos usando nenhum condensador, então eles ficam todos desligados. E aqui em cima, nós temos o knob de ganho. Ganho. E ele, se eu abaixar aqui, ó, vai reduzir o ganho. Ó, o ganho. É o ganho no microfone. Se aumentar muito, fica muito alto, certo? É onde você dá um ganho no canal. Alguns instrumentos precisam de mais, outros precisam de menos, mas é onde você dá um ganho do instrumento. Aqui, como está vindo do computador, eles estão até zerados, não preciso colocar ganho aqui. Mas, por exemplo, estou gravando, o sinal que está entrando no computador está muito baixo. Eu quero que ele suba um pouco mais. Então, o que eu faço? Primeiro, eu tenho que me certificar de que o meu geral, os meus retornos desse microfone estejam baixos. Eu abaixo aqui, abaixo o volume aqui e aumento o ganho. Aumentei o ganho e agora eu vou para o meu retorno e abaixo aqui e o ganho, aumentei o ganho, certo? Aí eu vou ter uma entrada maior lá no computador, mas eu vou ter que dar uma reduzida nos meus volumes aqui da frente e do retorno. Vou voltar o ganho para o lugar onde estava e aumentar aqui o meu microfone aqui que está indo para a captura do vídeo. Ok? Bom, é basicamente isso. Aqui a gente tem os subgrupos, como eu falei, que a gente está usando aqui para a captura do áudio. Aqui a gente tem o volume principal e depois a gente vai falando um pouco mais sobre as coisas que faltaram, o compressor, o equalizador, o gate, a gente dando uma utilização maior desses recursos, ok? Essa é a PreSonus 24.4.2 Studio Live, é uma mesa muito excelente, muito legal, vale muito a pena, lógico que ela já tem a versão nova dela, né? Tem outras coisas mais novas, mas a ideia dela é fantástica, você grava 24 canais direto dela para o computador, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, esse é o vídeo, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, eu creio que vai ajudar muita gente na operação aí de uma mesa digital como essa. Alguns conceitos que a gente passou aqui servem para qualquer mesa digital, ok? Um abraço e até a próxima.